Boa noite. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus seja sobre a vida de cada um de vocês, nessa noite tão preciosa e bendita, em que temos a oportunidade de estarmos juntos para louvar, adorar o nome do Senhor e também meditar em sua santa palavra. Eu fico muito feliz de estar de volta a essa igreja tão querida, tão amada. Jackson foi meu presidente sinodal de UPA. Não faz tanto tempo assim. Na verdade, está começando a fazer, né, Liz? A gente querida, vamos compartilhar a palavra do Senhor. Essa noite eu gostaria de compartilhar com você o texto que está no Evangelho de Mateus, capítulo 20, verso 20 ao verso 28. Palavra de Deus, no Evangelho de Mateus, capítulo 20, nós vamos ler o verso 20 ao verso de número 28. E nos diz assim a Sagrada Escritura, no Evangelho de Mateus, capítulo 20, verso 20 ao verso de número 28. Então, aproximou-se de Jesus a mãe dos filhos de Zebedeu com seus filhos, e prostrando-se, fez-lhe um pedido. O que você quer? Perguntou ele. Ela respondeu, declara que no teu reino, estes meus 2 filhos se assentarão, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Disse-lhe Jesus, vocês não sabem o que estão pedindo. Vocês podem beber o cálice que eu vou beber? Podemos, responderam eles. Jesus lhes disse, certamente vocês beberão do meu cálice, mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não cabe a mim conceder. Esses lugares pertencem àqueles para quem foram preparados por meu Pai. Quando os outros 10 ouviram isso, ficaram indignados com os 2 irmãos. Jesus os chamou e disse, vocês sabem que os governantes das nações as dominam e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo, e quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo. Como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Vocês podem ler junto comigo, novamente, o verso 26 e 27? Vamos juntos? Não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês, deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro, deverá ser escravo, como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para ser servido e servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Hoje é Dia das Mães, não é? E eu gostaria de começar com uma pergunta. Como medir o amor de uma mãe pelos seus filhos? O que uma mãe seria capaz de fazer pelos seus filhos? Há mães que deixam de comprar coisas para si mesmas, e vamos combinar, qualquer mulher em sã consciência gosta de gastar algum recurso em si mesma, não é verdade? Mas tem mulheres, tem mães que deixam de gastar consigo mesma para gastar com seus filhos. Tem mães que na frente das outras pessoas só elogiam os seus filhos. Em casa esculacha a gente, mas na frente das outras pessoas só falam bem dos filhos. E ai daquele que se atrever a fazer uma crítica ao seu filho. Eu acho que vocês vão lembrar que há 5, 4 anos atrás, naqueles momentos mais difíceis em que vivemos da pandemia de Covid-19, teve mães que, sendo médicas, enfermeiras, técnicas e outras funcionárias de hospitais, gente que estava trabalhando na linha de frente, elas não voltavam para casa para não infectar os seus maridos e os seus filhos. Eu quero perguntar de novo, como medir o amor de uma mãe pelos seus filhos? O que uma mãe seria capaz de fazer pelo bem dos seus filhos? O texto que nós acabamos de ler narra o pedido de uma mãe. Ela era a mulher de Zebedeu. Ela era mãe de Tiago e de João.
E alguns comentaristas vão indicar que essa mãe era Salomé, a irmã de Maria, mãe de Jesus, e possivelmente esses dois discípulos do círculo mais íntimo do nosso Senhor, possivelmente também fossem seus primos. Mas não importa para a gente isso. Não é a questão do grau de parentesco, se eram ou não parentes do nosso Senhor. Eu quero que vocês atentem, que vocês prestem atenção à forma e ao conteúdo do pedido que ela fez. Aquela mãe, ela chegou até Jesus e adorou a Jesus numa demonstração do reconhecimento de que Ele era Senhor. E o que ela fez foi buscar nele um favor que seria feito não para ela, mas para os seus filhos. Ela pediu que no reino de Jesus, Tiago e João, eles fossem colocados ao redor do rei. Que um fosse colocado à direita e o outro fosse colocado à esquerda, numa posição de destaque, numa posição de honra. E Jesus respondeu que ela não sabia o que ela estava pedindo. É perceptível nesse texto que aquilo que ela pediu estava em conformidade com uma vontade, com um desejo dos seus filhos. Tanto é que Jesus, ao ouvir o pedido daquela mãe, ele se volta para os dois discípulos e pergunta o seguinte, ela não pergunta para a mãe, pergunta para os meninos, né, os rapazes, né? Meninos, porque afinal de contas, para uma mãe, filho vai ser sempre filho, né? Vai ser sempre menino. Vira para eles e fala assim, vocês estão prontos para beber o cálice que eu estou para beber? É interessante que o texto correlato, o texto de Marcos, vai nos trazer ainda mais uma informação, que Jesus, quando pergunta, vocês estão prontos para beber o cálice que eu estou para beber? Ele pergunta, vocês estão prontos para serem batizados com o batismo que eu estou para ser batizado? E a gente precisa entender aqui a profundidade do que é que Jesus estava falando. Os versículos imediatamente anteriores a essa história nos explicam. Jesus, pela terceira vez na narrativa dos evangelhos, estava dizendo para os seus discípulos, olha, eu vou sofrer, eu vou para Jerusalém, eu vou ser traído, ali eu vou ficar na mão dos escribas, dos fariseus, das autoridades, e eu vou morrer. Beber um cálice não tem a ver propriamente com o cálice em si, mas com o conteúdo do cálice. E à luz do Antigo Testamento, nós podemos entender que o conteúdo do cálice era uma figura, essa expressão que Jesus está usando aqui, é uma figura de linguagem para o derramamento da ira de Deus. Trata-se de experimentar o cálice da ira de Deus. E quando ele vai usar a expressão lá em Marcos, a respeito de um batismo, ele está falando que ele vai ser imerso em uma experiência avassaladora. Em outras palavras, aquilo que aconteceria seria a morte expiatória, o resgate. Jesus morreu em sacrifício pelo pecado do homem, e assim, num primeiro sentido, Cristo, ele tomou o cálice da ira de Deus por todo aquele que crê. E, gente, que maravilha saber que todo aquele que crê não vai experimentar a ira de Deus, porque Jesus já experimentou isso por mim e por você, para que nós não precisássemos mais experimentar. Mas é certo que todo aquele que crê em Jesus, todo aquele que se torna discípulo de Jesus, ele é chamado a tomar a cruz de Jesus e assim seguir a Jesus. Então Jesus, ele vai identificar para aqueles discípulos que eles precisavam se identificar com o seu sofrimento. E eu quero que vocês percebam aqui que fica óbvio, fica claro, que aqueles homens não faziam ideia daquilo que eles estavam concordando com Jesus. Eu quero lembrar a você que somente depois, muito depois, somente que depois de Jesus ter sido traído, depois de Jesus ter sido preso, somente depois de ele ter sido julgado, somente dele ter sido sentenciado injustamente, somente depois de ter sofrido aquela morte extremamente absurda, cruenta, violenta, diante dos olhos dos discípulos, somente depois de ele ter ressuscitado e Jesus ter passado 40 dias explicando tintim por tintim, olha só, não tem aquilo que eu tinha dito para vocês? Então, estava prometido nesse texto do Antigo Testamento, somente depois que isso aconteceu,
é que os discípulos entenderam o que de fato significava o cálice da ira de Deus, o beber do cálice que Jesus tomaria. E está nítido para nós, na história da igreja, que os apóstolos e os demais discípulos, e muitos outros que vieram a crer, e até hoje, muitos de nossos irmãos, eles participam do cálice de Cristo, sofrendo grande oposição e grande perseguição por causa do nome do nosso Senhor Jesus. E existe um exemplo na história da igreja muito notável, que eu gostaria de compartilhar com vocês nessa noite, e é justamente o exemplo de uma mãe chamada Perpétua. Aquela mulher, ela vivia no norte da África, em Cartago, e no início do século III depois de Cristo, houve uma intensa perseguição contra não só os cristãos, mas também contra os judeus. E o imperador daquele tempo, Sétimo Severo, ele baixou um decreto dizendo que aquelas pessoas que se convertessem ao judaísmo ou ao cristianismo, elas deveriam ir para a prisão. E muitas vezes elas seriam executadas por causa de sua fé. E Perpétua, com cerca de 22 anos, ela foi presa. Ela tinha um filho pequeno. Ela não foi presa sozinha, ela foi presa com a sua serva, uma mulher chamada Felicidade, que estava grávida também de 8 meses. E nos conta a história que Perpétua, ela era filha de um homem nobre, de um homem respeitado na cidade. E quando aquele homem soube que a sua filha estava no cárcere, por causa da pregação do evangelho, ele foi até o cárcere e ameaçou espancar a sua filha, entendendo aquele contexto histórico, o poder paternal, o poder de mãe, naquele período, dentro do contexto romano, tinha a possibilidade, inclusive, de você espancar os seus filhos. E ele ameaça espancar a sua filha, ela fala, eu não vou negar Jesus. E para ser mais incisivo, para ser mais dramático com a sua filha, ele faz questão de pegar o bebê, de pegar o filhinho dela e levar até a cadeia e fala, essa criança aqui vai ficar sem mãe. Por favor, pelo bem da sua família, renuncie a Cristo, não confesse Jesus, rejeita esse Jesus para você sair da cadeia. E ela pega a criança, amamenta a criança, ela fica triste, porque os seus pais estão ali aflitos por causa da sua nova fé, mas ela fica irredutível e ela não nega o Senhor Jesus Cristo. Até que finalmente chega o dia da execução, chega o momento da última refeição, e ela e os seus irmãos cristãos, ali naquele cárcere, celebram a ceia do Senhor, e juntos eles se motivam uns aos outros. E então eles são levados à arena. E na arena eles são lançados às feras. Perpétua e Felicidade são colocadas nuas diante de toda a multidão. E começa um espetáculo extremamente grotesco, a ponto da própria multidão pedir basta. Mas ainda assim ela não nega o Senhor Jesus. E ela se volta para os seus irmãos e fala, não permitam que o nosso sofrimento seja uma pedra de tropeço para vocês. E finalmente ela morre nas mãos de um gladiador. Mas eu quero lembrar que Perpétua não foi a única mãe a sofrer por causa do testemunho de Cristo, porque a história da igreja ela está repleta de histórias de homens e mulheres, antes e depois dela, que sofreram, e sofreram muito, e morreram porque confessaram a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. E, inclusive, houve 2 personagens na história que sofreram muito por causa do nome de Jesus, e o nome deles é Tiago e João, os filhos desta mulher que faz esse pedido, aparentemente tão estranho a Jesus. E eu queria pensar com você que, a princípio, a gente não pode julgar aquela mãe. Porque, para pensar comigo, ela foi buscar aquilo que havia de melhor para os seus filhos. Se você parar para pensar com calma, antes de julgar aquela mulher como uma desvairada, como alguém que não fazia ideia daquilo que estava pedindo, ainda que de fato ela não soubesse com exatidão, ela entendeu que colocar um filho à direita e o outro à esquerda de Jesus era a melhor coisa que ela podia pedir. Pensa comigo, na verdade, aquela mulher ela teve uma fé extraordinária. Pastor, de onde o senhor está tirando isso? Eu quero que você volte a sua Bíblia uma página aí. Você volte a sua Bíblia do capítulo 19, lá no versículo 28 do Evangelho de Mateus. Quando Jesus
se vira para os discípulos e diz o seguinte: digo a vocês a verdade, por ocasião da regeneração de todas as coisas, quando o Filho do Homem se assentar em seu trono glorioso, vocês que me seguiram também se assentarão em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Está vendo de onde vem o pedido dessa mulher? Ela acreditou em Jesus, ela teve fé em Jesus. Jesus vai voltar e Ele, gloriosamente, Ele vai reinar. E haverá 12 tronos e esses homens vão estar sentados ao lado de Jesus. O que eu quero? Jesus, quando chegar esse momento aí, que o Senhor falou, porque eu acredito que um filho meu fique à direita e que outro filho meu fique à esquerda. Ela crê que isso vai acontecer. Ela está convicta, a despeito do fato de que, naquele preciso momento, tem muito pouco para provar qualquer possibilidade que, de fato, aquilo aconteceria com Jesus. E aí Jesus vai e responde para ela: você não sabe o que você está pedindo. A gente precisa olhar para esses discípulos, para esses versículos, numa percepção de que aqui a gente encontra uma situação muito comum, que é a mistura de fé e ignorância. Uma mistura de fé e ignorância que pode ser encontrada, inclusive, entre os cristãos mais sinceros, em gente séria, em gente piedosa, em gente que confia em Jesus, mas de gente que presta atenção apenas em uma parte das palavras de Jesus. Eu quero lembrar que o contexto do texto nos fala a respeito de um Jesus que tinha acabado de falar sobre o seu sofrimento, que ele seria entregue aos principais sacerdotes e escribas, que ele seria escarnecido, que ele seria açoitado, que ele seria crucificado antes de ressurgir. Mas todo esse cenário, ele tinha sido obstruído por uma mente ansiosa, de uma mãe que não conseguia pensar em nada mais além da glória que Jesus estava prometendo. É claro que tinha fé no pedido daquela mulher. É claro que ela acreditava que Jesus de Nazaré era o rei vindouro, mas parece que ela não havia prestado atenção, ou pelo menos ela não tinha ouvido tudo aquilo que ele havia falado a respeito de antes desse momento glorioso. Eu queria perguntar para você e para mim mesmo, quantos de nós, tantas vezes, não cometemos essa mesma falha? Nós enxergamos nas palavras de Jesus aquilo que nós queremos enxergar. Nós nos concentramos nas promessas de Jesus, naquelas que nós queremos nos concentrar. Nós interpretamos as palavras de Jesus da forma que nós queremos interpretar. Nós temos fé para seguir o Senhor Jesus, mas nós vemos apenas uma parte das coisas de Deus e nós ignoramos tantas e tantas e tantas e tantas coisas que Ele quer que eu e você venhamos a praticar. E Jesus, de forma tão pastoral, repreende aquele pedido. Um pedido ignorante, não no sentido de grosseria, de estupidez, mas no sentido de ignorar mesmo, de não conhecer, ou mesmo de não entender verdades profundas a respeito de Jesus, do ministério dele, da obra dele. Mas, ao mesmo tempo, o nosso Jesus, tão pastoral, tão acolhedor, tão bondoso, tão misericordioso, ele ouve aquela mulher e ele pergunta para os dois: vocês estão preparados para beber o cálice que eu estou prestes a beber? Vocês estão prontos para serem batizados com o batismo com o qual eu vou ser batizado? E aqueles dois homens, eles respondem também sem entender muito: sim, estamos. E a continuidade da narrativa do Evangelho vai mostrar que aqui a gente tem uma grande distância entre duas verdades: a lealdade deles para com seu mestre, porque naquele momento eles são extremamente leais. Não, Senhor Jesus, nós podemos beber sim. Tanto quanto a fraqueza de dois homens que, diante do desafio que chegou, assim como todos os demais, fugiram. Quando Jesus foi preso, aqueles discípulos saíram correndo. Depois que Jesus foi crucificado e morto, eles permaneceram trancados, sem sair de onde eles estavam, com medo dos judeus. E aquela situação acabou causando um distúrbio na comunhão entre os discípulos.
Essa cena que nós acabamos de ler, ela cai nos ouvidos dos outros irmãos como um absurdo. Espera aí, vocês acham que vocês são melhores do que a gente? Que história é essa que vocês querem ficar um do lado de Jesus e o outro do lado? E a gente? A gente fica onde nessa história? E aí Jesus, mais uma vez, de forma pastoral, amorosa, bondosa, caridosa, Jesus reúne os discípulos e fala o seguinte: olha só, vocês estão pensando de forma equivocada. Vocês estão pensando segundo a estrutura do pensamento desse mundo. Vocês estão enxergando conforme esse mundo enxerga e não percebendo a forma como Deus age, porque o nosso Deus, no caso Jesus, indica a respeito de seu próprio Pai, o nosso Pai em Cristo Jesus, ele age diferente. Nós aprendemos aqui que uma vida de bondade abnegada para com as outras pessoas, uma vida de doação, é que, na verdade, é a grandeza no reino de Deus. A grandeza, ela consiste em doar-se, em entregar-se em serviço em favor dos outros, para a glória de Deus. Não tem nada a ver com posição, não tem nada a ver com cargo, não tem absolutamente nada a ver com sentar à direita ou à esquerda de Jesus. E assim Jesus nos ensinou pelo seu próprio exemplo, tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Jesus está ensinando que a sua própria disposição de humilhar-se a si mesmo, a ponto de dar a sua vida pelo resgate de muitos, deve refletir sobre aqueles homens. Foi o próprio apóstolo João, irmão de Tiago, filho de Zebedeu, um daqueles por quem essa mãe fez esse pedido, um pedido tão estranho no início, que depois de compreender a mensagem de Jesus, escreveu assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu, que entregou, que doou o seu próprio Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Foi esse mesmo João que na sua epístola, curiosamente, na primeira epístola, também no capítulo 3, no versículo 16, disse: nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. O livro de Atos dos Apóstolos vai nos contar no capítulo 12, que o rei Herodes, ele mandou prender alguns da igreja para que eles fossem maltratados, e ele fez passar a fio de espada a Tiago, irmão de João. Ele viu que isso foi agradável aos judeus, e deu continuidade às perseguições, e Pedro também foi preso, mas lemos em Atos que pela misericórdia de Deus ele foi solto. Nós sabemos também que décadas mais tarde, foi a vez de João, o irmão de Tiago, que foi exilado na ilha penal de Pátimos, onde ele receberia a revelação de Jesus quanto ao dia da sua vinda. Por isso, de fato e de verdade, aquilo que Jesus disse se cumpriu. Certamente vocês vão tomar desse cálice. Certamente eles seriam identificados com o sofrimento de Cristo. E é por isso, meu irmão, minha irmã, que hoje eu e você somos chamados a não nos deixar levar pelos valores equivocados desse mundo. Dinheiro acaba. Dinheiro acaba. Juventude. E vejo aqui um monte de jovens. Juventude é sucedida pela velhice. Vocês vão ficar mais velhos. Isso vai chegar. A gente passa pela UPA, né? Até que um dia a gente chega, né? A um outro momento da vida. A gente não pode se deixar levar por aquilo que é passageiro, porque mesmo o poder, o controle, o domínio, ele não se mantém. Reis, imperadores e déspotas, por mais poderosos que são, eles passam. Papas morrem e são sucedidos. Por isso eu quero lembrar uma palavra de Jesus, quando certa vez o nosso mestre fez uma pergunta que bate muito no meu coração, bate muito na minha mente. O que é que adianta um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Os nossos filhos, eles podem ser bem instruídos. Nossos filhos podem cursar as melhores graduações. Eles podem alcançar os mais destacados cargos.
as melhores posições. Nossos filhos podem enriquecer com todo o bem material e se fartar de todas as delícias que estão disponíveis ao homem. Não é pecado, não é errado desfrutar de coisas boas, não é de forma alguma errado desfrutar daquilo que é bom, do que é honesto, do que é justo, daquilo que Deus nos concede, mas todo sucesso, todo e qualquer sucesso que não contemple Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, no final das contas vai se tornar em fracasso. Porque se as coisas que estão em nossa vida, em nossa mente, em nossa experiência, elas não passam pela mediação de Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador das nossas vidas, tudo isso é passageiro, é transitório, é efêmero, não é o principal. Sejam os nossos filhos, seja nós mesmos, ou quem quer que nós amemos, sem Jesus, tudo ao final será mero fracasso. Por isso, eu quero concluir essa reflexão dessa noite, fazendo uma última pergunta. Nesse Dia das Mães, qual é a herança que você deseja para o seu filho? E mesmo que você não seja pai, que você não seja mãe, a minha pergunta é, o que é que você deseja para a sua vida? O que é que você deseja para a sua experiência? Qual é o pedido que você tem a colocar diante de Deus hoje? Hoje você é chamado mais uma vez a entregar-se a Jesus, que entregou a própria vida em seu favor. Por isso eu te chamo, atendendo ao chamado de nosso Senhor Jesus, torne-se servo de Jesus, sirva ao próximo, ame ao seu irmão, perdoe os seus pecados, perdoe aquele que te ofendeu. Que você possa seguir sendo testemunha do nosso Senhor Jesus em tudo aquilo que você faz, em tudo aquilo que você diz, em todo lugar em que você estiver. Talvez, ou muito provavelmente, você vai encontrar oposição. O servo não é maior do que o seu senhor. Haverá momentos em que, à medida em que você servir a Jesus, servindo ao próximo, você será odiado. Haverá momentos em que você será resistido. Haverá momentos em que você vai sofrer coisas que você jamais imaginaria sofrer. No entanto, eu quero te chamar nessa noite a ter bom ânimo, a se erguer, a se levantar e seguir em frente e enfrentar as aflições, porque Jesus venceu. Toma a cruz, siga Jesus, porque vai chegar o dia em que, em lugar de uma cruz, a coroa, Ele vai nos dar. E que assim seja, para a glória de Jesus Cristo, o nosso Redentor. Vamos orar? Santo e eterno Deus, eu quero te agradecer pelo privilégio de pertencer ao Senhor. E agradecer pela vida de cada uma das mães que aqui está, neste lugar. E te agradecer pelo anseio que elas têm de dar o melhor aos seus filhos. Nós queremos te agradecer pelas nossas mães e por todo o esforço, por todo o sacrifício que elas fizeram por nós. Mas nessa noite nós queremos nos voltar para a certeza de que não existe bem maior do que Jesus. Não existe, Pai querido, nada mais importante do que nós estarmos identificados com Jesus. Por isso que, para a glória do Teu nome, nós tenhamos o privilégio de, nessa noite, todos nós, confessando a Jesus como Senhor e Salvador, servir a Jesus. Servir a Jesus servindo ao próximo, entregando tudo o que temos e que tudo o que somos nas Tuas mãos, para que o Senhor multiplique bênção sem medida sobre as nossas vidas, sobre esta igreja local, sobre todo o povo de Deus, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém.